E aí pessoal, beleza? Bem-vindo aqui ao canal Vitor Cyborg, né? E aqui a gente vai criar um programa simples de, como tá aí na thumbnail, né? Vamos analisar dados de carros, né? Que nós vamos criar aqui uma lista de carro. A gente vai analisar qual carro leva de 0 a 100 km e os segundos, né? E nós vamos analisar esses dados que a gente vai criar aqui. A gente vai usar a biblioteca Matplotlib para poder lidar com os gráficos, né? Criar o gráfico. Aqui vai ser um programa simples, né? Um script de análise de dados, né? Matplotlib também é uma ferramenta muito usada em inteligência artificial para analisar muitos dados, né? Big Data. Lidar com um volume grande de dados. Esses dados podem ser nome de usuário, senha, endereço, tipos de dados que a gente conhece hoje, né? Aí aqui a gente vai testar aqui, né? Se der certo, vamos criar aqui no carroscorrida.py. Pronto, não deu certo, né? Dados dos carros, deu certo. E a gente vai ter que instalar, né, os pacotes da biblioteca, né? Usando pip install matplotlib e dando um enter, né? Vai carregar aqui que já está instalado. Que é como exemplo, né? Vocês vão fazer no computador de vocês se vocês quiserem criar o gráfico, né? Colocar em prática a programação que vocês aprenderem aqui no canal. E toda vez que a gente for criar um programa, a gente vai ter que importar bibliotecas, né? Então aqui a gente vai importar a biblioteca que a gente acabou de instalar, matplotlib.pyplot, como esse as no Python é como PLT, né? Toda vez que a gente quiser usar a biblioteca, nós vamos importar ela como PLT para ficar mais fácil da gente, ao invés da gente colocar o nome da biblioteca todinho aqui, tá? A gente vai colocar só como PLT. Aí aqui a gente vai importar o import OS, que é o sistema operacional, né? Para dar um tempo ali o programa pausar. Aqui esse código em vermelho, tudo que tiver na frente esse jogo da velha, né? Tudo que tiver na frente aqui no Python vai ser comentário, né? Então o interpretador, quando a gente executar o código, executar o programa, ele não vai entender, né? Ele vai entender que ali é do programador, é um comentário. Aí a gente criou ali o shebang, que é do Python ali, né? Os programadores sabem. Aí aqui a gente vai criar a lista dos carros, né? Aí a gente, como sabe, o Honda Civic vai ficar em primeiro lugar, que é um carro muito top. Aí aqui a gente já sabe criar uma lista, né? Entre aspas, pode ser dupla ou simples. Toda vez que eu quiser colocar uma string no Python, eu vou ter que colocar entre aspas, né? Aí aqui a gente vai colocar uma Porsche. Vamos colocar 5 carros aqui, um Fusca, Fiat Uno com escada, 5 carrinhos. Aí a gente vai depois criar uma lista de tempo, né? Que cada carro leva de 0 a 100 km e vamos retratar essas informações em um gráfico, né? Bom, aí tem aqui o Fiat Uno com a escada. Você aproveita, né? Inscreve no canal, compartilha aí com os amigos que tá aprendendo a programar, tá se inteirando aí na tecnologia. Então aqui a gente vai criar a lista de tempo, né? Tempos. Vamos supor aqui que o Honda Civic leva 8,5 segundos de 0 a 100 km, né? Esses dados aqui eles estão certos, né? Eu já pesquisei, esses dados eu peguei na internet. A cada valor vai retratar o tempo de um carro, né? Por exemplo, o primeiro valor no Honda Civic, o segundo do Camaro, o terceiro do Porsche, assim sucessivamente. O último Fiat com escada que leva 10 segundos de 0 a 100 km, né? Paz, com carro com escada tá bom, né? Aí aqui a gente vamos criar, aqui são os dados dos carros, né? Para ficar fácil aqui de entender, a gente vai comentar aqui, né? Comentar aqui, ó, dados dos carros.
Aí a gente já criou os dados, né? Aí depois a gente vai ter que criar um gráfico, adicionar informações no gráfico e depois mostrar o gráfico, né? Programação meio que tem um padrão, né? Aí o carro de som passando aqui. Aí, né? Vai ter que patrocinar aí no vídeo. Mas vamos criar o gráfico, né? Aí, ó, a gente vai criar aqui vamos chamar a biblioteca, né? plt.figure-size, que a gente vai criar uma figura, né? Uma janela. E vamos criar aquela figura e passar algumas informações para ela, né? Vamos passar um gráfico de barra. Esse programa vai ser com gráfico de barra. E cada gráfico de barra vai ter uma cor, né? Retratando a cor do carro. Aí aqui a gente tá um figure size. A gente tá falando aqui o tamanho da figura. Aí ó, o bar, que é uma barra, né? Cada barra, um gráfico de barra. Aí aqui a gente vai passar as informações aqui do carro. Né? E do tempo, né? Que é as informações que a gente vai usar no gráfico. Poderia ser uma lista de convidado, né? Qual convidado chegou primeiro na festa, o horário que ele chegou. E assim, o programador depende da criatividade dele. Aí que a gente vai passar as cores dos carros, né? Honda Civic, todo mundo sabe que ele tem que ser cinza, né? Ou qualquer cor, mas eu vou colocar aqui cinza, né? Como que é cinza em inglês? Gray. O Honda Civic é o Gray. Camaro, rapaz, esse Camaro é amarelo, né? Como é que é amarelo? É Yellow. E não, esse nome pequeno. E Yellow. Porsche Yellow, que é o Camaro. A Yellow da Porsche azul, né? Porsche GT3, bicho, azul logo. Vai lá pra Blue. Azul é Blue. Fiatzinho, o Fusca. Red. Fusca tem que ser um Fusca assim vermelho. Tá bem polido. Fiat Uno. Verde, né? Pronto, a gente já tem as informações dos carros. Passamos essas informações para o gráfico. E aqui agora a gente vai ter que falar a descrição e dos títulos, né? Tipo, deixa eu ver aqui. O título do gráfico, a informação de carro e tempo, né? E depois a gente de criar essa descrição nós vamos exibir, né? Aqui eu já testei o código, já tá tudo 100%. plt.title, que é título. Tempo de aceleração de 0 a 100 km, né? Qual carro leva de 0 a 100 km em segundos. Aí a gente vai analisar no gráfico, né? Esses dados. Que é aproveitando aí que estamos aqui fazendo os títulos, né? Para vocês se interessarem em se inscrever no canal, compartilhar com os amigos que tá aprendendo a programação. E é isso aí, vamos criar um label, né? Que é uma tabela X e Y, né? Carro e o tempo. Tempo de aceleração de 0 a 100 km. Fiz label carros. plt.ylabel tempo em segundos. Esse plt. Eu tô importando da biblioteca que a gente criou lá em cima, né? Tempo do carro em segundos. Aí depois a gente, pronto, fez o gráfico no 80%. Agora a gente vai ter que mostrar ele, né, na tela, para ele analisar essas informações
de nome de carro, de tempo, e calcular no tempo de aceleração qual carro é mais rápido, qual carro. Aqui vamos criar uma grade, né? Axis. Yes, né? Mostrar o gráfico Y. Vamos definir o limite do eixo Y, né? Que é o eixo Y, todo mundo sabe que é o gráfico na vertical. Tem tem um gráfico na vertical, que é na vertical é o Y, e na horizontal é o eixo X, né? Todo mundo aprendeu isso na escola. E, pois é, vamos criar aqui uma linha para definir o limite do eixo. Comentar aqui, né, pro programador sempre que ele vê o código, vai ser como se ele entendesse tudo, né? Aqui ponto show para entender, para salvar Ctrl X, Y, e aí salvamos. Agora vamos rodar, né? Vai dar tudo certo, vai. Vai dar certo ou não vai? Carregando. Provavelmente deu um erro aqui, né? Aí eu dei um erro aqui, ó. Pá, é bacana que o sistema ele te informa onde é que tá o erro aqui, ó. Pô, tu errou aqui. Pô, eu errei só o tamanho do Y ali, né? Caraca. E o N pelo M, né? Agora vai dar só aí. Aí temos um gráfico aqui, né? Rapaz, aí, ó, tem um gráfico aqui dos carros que a gente criou as informações, né? Pá, Honda Civic 8.5 segundos, Camaro amarelo 4 pontos não sei quanto, Porsche azul, Fusca vermelho e o verde é o Fiat Uno com escada, né? Pronto, a gente tá analisando aqui os dados, né, em segundo dos carros que a gente passou as informações. Pronto, a gente poderia colocar esse gráfico, por exemplo, no carro mais, por exemplo, Porsche, na Camaro, Honda Civic, Fiat Uno com escada e Fusca, pá, do mais rápido pro mais, do carro mais rápido pro mais lerdo, né? Pra esse carro de novo aqui, só passando aqui nessa rua, rapaz, carro do ovo. Aqui a gente pode, pá, aqui a gente pode mexer aqui nas informações do gráfico, né? Essa biblioteca Matplotlib é uma biblioteca de análise de dados, né? Big Data, ela lida com informações, com muitas informações. Eu posso até resetar aqui as informações, né? Por exemplo, eu posso modificar aqui o gráfico e resetar os valores, né? Ele fica como se fosse novo depois que eu fecho ele. Pronto, aqui ó, 0 a 100, tempo de aceleração, 0 a 100 é o eixo X, pá, tem o nome dos carros, né? E o eixo Y tem o tempo. É que a gente vai rodar de novo aqui pra ter certeza. Cara, tá muito bonito. A gente poderia passar outras informações, né? Com várias outras informações, né? Tipo, sei lá, tipo, qual carro tem a melhor economia de bateria, de gasolina, né? Essas informações. Valeu!